quando surge algum caso desses que se tornam notícia, né, que são muito falados, de jovens assassinos, tem aumentado o número de casos de adolescentes ou homens jovens que matam mulheres, matam as namoradas? Olha, eu não saberia te dizer se a gente tem números que comprovem isso. Mas você falando isso e lembrando agora de toda a repercussão dessa série Adolescência no Netflix, acho que uma coisa que a gente tem debatido muito é que tem aumentado o número de jovens, adolescentes e jovens, envolvidos em grupos misóginos, machistas, tipo aqueles Red Pills. Então, são esses grupos de homens na internet que, enfim, querem reafirmar sua masculinidade. Tá tudo bem reafirmar sua masculinidade. O problema é quando você faz isso em oposição à mulher, né? Dizendo que a mulher, ela não presta, né? Os incels, então esses homens que acham que eles não vão se relacionar sexualmente porque que a culpa é das mulheres. Aliás, eu vou te interromper. O Globo publicou uma matéria essa semana passada dizendo que foram catalogados no Brasil 134 canais no YouTube, canais misóginos. Esses 134 canais, eu não sei se 134 ou 184, tem em média 152 mil seguidores, mil inscritos. Tem 150 mil vídeos que estão ali à disposição e cada um deles tem cerca de 150 mil inscritos, o que é uma maluquice. São homens que querem reafirmar não, ou tentar afirmar o poderio e o poder do homem sobre a mulher, porque ele é homem e acha que com isso ele é dono da mulher. É uma coisa inacreditável, é uma regressão. Eu digo sempre que isso é uma regressão civilizatória. Nós estamos voltando ao tempo das cavernas. É exatamente isso. E aí, quando você pergunta, cresce o número de jovens homicidas, não sei se a gente tem estatística para isso, mas quando a gente olha para esses espaços, para como a rede social aglutina esses grupos, e aí eu acho que um se conecta com o outro, né? Porque tem esses que têm um discurso claramente misógino. Aí quando a gente vê aqueles grupos no Discord, que muitas matérias, né, recentes, especialmente do Fantástico, foram mostrando como organizavam ataques em escolas, como organizavam desafios, menina que morre porque vai participar de um desafio, como eles também flertam com essa ideologia, como a quantidade de grupos neonazistas que passaram, né, que cada vez são mais comuns no Brasil, também flertam com essa ideologia. Então, eu acho que isso, de algum modo, é o resultado, né, de uma ascensão da extrema-direita que a gente tem visto no mundo. A gente tem visto muitas lideranças políticas vocalizando esse tipo de discurso. A gente tinha um presidente, até pouco tempo atrás, que dizia, né, que se tivesse um filho gay, ele ia espancar, que ele não aceitaria, que ele fraquejou quando teve uma filha mulher. Então, quando a gente tem as lideranças políticas legitimando esse tipo de discurso, e a gente tem hoje o Donald Trump nos Estados Unidos, a gente tem, enfim, a Europa, né, a extrema-direita também ocupando todos os espaços, isso vai se tornando um novo normal. E aí o combate a esses grupos se torna muito difícil, porque quem é que vai enfrentar as grandes plataformas? Porque, afinal, é uma regulação que depende das plataformas em grande medida. A gente tem muitos limites do ponto de vista da legislação para garantir esse tipo de regulação. Então, o que hoje a gente sabe e consegue fazer? Consegue monitorar esses grupos através do trabalho da polícia, do Ministério Público, e, eventualmente, evitar ataques a escolas, evitar ataques a meninas que especificamente são tidas como alvos, mas a gente não consegue promover um trabalho mais amplo de conscientização, porque as plataformas são grupos internacionais que vão decidir como elas atuam. E todo mundo ganha dinheiro, né? E todo mundo ganha dinheiro, muito dinheiro. Não, Quem entra nos sites ou quem se inscreve e acompanha essas bobageiras todas, acho que simplesmente estão, sei lá, ganhando algum tipo de informação. O fato é que por trás de tudo isso tem sempre alguém que está ganhando muito dinheiro. Tudo isso vem sendo monetizado. O discurso de ódio, ele é muito monetizado. Né? Então, ele é sobre dinheiro para muita gente, ele é sobre ódio para muitas outras. E para muita gente que se vê perdida no mundo, isso é sobre uma identidade que vai sendo construída com base no ódio ao outro. No ódio à menina, né? No ódio à mulher, no ódio ao imigrante.
no ódio à pessoa negra ou à pessoa gay. Então, é um enorme desafio que você falou, é civilizatório. Porque a gente achava que tinha avançado algumas casas nesse jogo civilizatório. E aí a gente percebe que, na verdade, a gente anda 2 para frente, 1 para trás. Anda 2 para frente e outra para trás. Então a gente continua avançando, mas é difícil. E aí eu acho que essa série da Netflix trouxe isso. Não sei se você teve a oportunidade de assistir, mas ela é muito interessante por isso. Porque ela traz um exemplo de um garoto de 13 anos, no início da adolescência, e como esses códigos em torno da misoginia, do machismo, né, os incels, como um garoto de 13 anos, gente, se julgar incel, né? Que criança de 13 anos que vai... Criança de 13 anos tem que estar se relacionando sexualmente com ninguém. Mas como esse discurso na internet afeta a vida real, que eu acho que às vezes muitos pais não percebem, de achar que eles estão dentro de casa, eles estão dentro do quarto. E não, às vezes é um conteúdo muito perigoso que eles estão acessando e que precisa ser supervisionado. E se não é supervisionado, é isso. O que esse garoto de 13 anos, o que ele vai fazer quando ele tiver 23? E quando ele tiver 33? Se isso seguir dessa forma, né? Com esse ódio sendo alimentado, com toda essa discriminação de gênero, essa misoginia, todos esses preconceitos sendo reproduzidos no comportamento dele. Como é que ele vai interagir com as pessoas? Né? Ser um namorado, um pai, o filho. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.